Bom dia, meus amigos. Vocês sabem que tô com o HB20 aqui, o do HB20 2015. E é impressionante. Esse carro é 2014 e 15. Ele foi comprado em março de 2014, pessoal. Eu não sei porque que eu insisto em usar essa blusa, mas é que ela é a mais confortável que eu tenho. Ela é levinha aqui, mas daqui a pouco eu tiro. Bom, tô com o HB20 sem multimídia aqui e rodei ontem com o HB20 Turbo Sport. Agora peguei o HB20, esse HB20, porque eu vou levar. Eu tô indo pro trabalho agora e olha só o trânsito. Tô indo pro trabalho agora e vou quando for meio-dia, na hora do almoço, eu vou passar lá para tentar instalar o multimídia de volta. Parece que já tá pronto, né? Mas é impressionante, pessoal, como eu gosto desse carro. Vocês vão reclamar comigo? Eu queria dar a opinião de quem teve o HB20 1.6 automático da geração anterior e depois partiu para a geração Bagre e depois para essa mais nova. É impressionante como esse carro aqui, ele proporciona um conforto muito melhor. É como se fosse de uma categoria superior. Andar nele, principalmente depois que eu rodei 900 km com o Sport ontem. O motor é excelente, vocês viram que eu gostei demais. Vocês viram que eu gostei demais no vídeo explicando, mas eu pego esse carro, a sensação de conforto que ele tem é muito superior que o dos concorrentes. O HB20 dessa geração é o melhor da categoria, sem dúvida, porque ele é muito confortável. O câmbio, você não sente as trocas de marcha, nada. Eu tô andando com ele aqui. O consumo médio nesse trânsito todo está de 5,1 km por litro de álcool, que é o calcanhar de Aquiles desse carro. Mas também não estou vendo muito diferente nos outros carros aí, como vocês estão vendo no canal, né? Não é muito diferente, mas é impressionante como esse carro é confortável. A suspensão dele, principalmente quando você está vazio assim, ó, andando vazio. Tanto que eu troquei os amortecedores traseiros, que vocês viram, e eu coloquei a marca original, não lembro qual que é, mas eu falei, eu quero exatamente o mesmo amortecedor que estava aí, porque ele durou 100 mil quilômetros e é muito confortável. Outra coisa muito boa, a posição... Tempo estimado no engarrafamento, 11 minutos. Isso aí. A posição da ventilação do ar-condicionado. Então ela é na vertical, como vocês sabem, né? Ela é na vertical, principalmente nas laterais também é na vertical. E é impressionante como ventila bem o carro. Então você liga na posição 1, o carro tá gelado aqui dentro. Essa linha de cintura um pouco mais alta deixa você mais baixo, mais confortável. O volante, esse carro não tem volante com regulagem de altura, mas a regulagem nem de profundidade. Mas a regulagem que ele vem aqui original é perfeita, perfeita. Tirei a blusa agora, tá praticamente nevando aqui dentro do carro. Lógico, o dia tá um pouquinho frio, mas com o ar na posição 1, está completamente gelado. Como ele tem uma linha de cintura mais alta, andar nesse HB20 aqui parece que ele é mais alto do que o outro. Parece que tá num SUVzinho assim. Tanto que quem nunca andou no HB20 dessa geração, quando anda nele, acha que tá num carro um pouquinho mais alto do que o normal, assim. Então, o outro você fica muito afundado. Então, para quem gosta de carro um pouco mais alto, parece que a sensação quando tá dirigindo é que esse aqui é mais alto, né? Então, a linha de cintura, como eu falei, mais alto, o painel mais alto do que o outro, incorporado aqui, dá uma sensação de conforto melhor. Como eu falei, os bancos do novo são melhores, tem abas mais pronunciadas. Esse aqui quase não tem abas laterais, mas esse aqui você tem um apoio de braço melhor aqui no meio, também mais confortável para você usar, né? E acho que talvez o calcanhar de Aquiles desse carro, que a pessoa talvez não vá concordar comigo, é se a pessoa for muito baixinha. Se você tiver abaixo de 1,70 m, você vai ficar um pouco afundado demais no carro, porque a regulagem de altura do banco é ínfima. Você sabe que só sobe o lugar onde você coloca o bumbum, né? Não é o banco inteiro que sobe. Então a regulagem de altura é bem realmente... Nossa, trânsito demais, pessoal. A regulagem de altura é bem ruim nesse aspecto. O cara que aqui entra à direita, que eu vou reto. É impressionante, cara. Impressionante. Impressionante. Olha. Impressionante. Desculpa, pessoal, que eu fiquei falando no vídeo aqui sem perceber. O cara de trás buzinando pra entrar à direita, mas eu ia reto aqui, né? Eu tava na minha mão correta. E aí... então pode ser que você se incomode com isso, quem for um pouco mais baixo, porque não regula o volante e tal. Mas para quem tem 1,70 m até 1,90 m,
talvez até 1,85 m, acho que um pouquinho maior do que eu, também já vai ficar um pouco ruim aqui. Mas vai se sentir bem confortável, com uma posição de dirigir muito boa, né? Então eu chamo a atenção para esse carro. Se quiser comprar um carro usado desse que achar um bom estado, esse aqui, todo mundo fala para mim, onde eu vou levar para fazer manutenção de rotina, ele fala: meu, esse carro tá zero, ele vai longe ainda, ele vai muito longe. E detalhe, de todos os carros da família, talvez esse aqui seja o que menos a gente tenha cuidado mesmo, trocado peças, né? Então, para ele se manter íntegro, ele caminhou praticamente sozinho, não precisou de grandes cuidados. Eu lembro que nós tivemos, eu tive um Peugeot 206 na época talvez um pouco mais difícil da Peugeot no Brasil, difícil entre aspas, né? Porque vendia muito carro, mas o pós-venda era terrível. Mas nós rodamos acho que por 90 e poucos quilômetros, 90 mil quilômetros, 97 mil quilômetros com um Peugeot 206 automático, aquele 2008, que foi o único que saiu automático, né? Depois já veio o 207, foi o único ano que saiu automático. E aí, era 2007, modelo 2008, inclusive. E ele estava impecável. Quando eu vendi, também vendi com dor no coração. Era uma cor que chamava cinza fair. Era impecável o carro, mas ele precisou de muitos reparos. Eu gastei muito dinheiro para manter ele novo. Agora o HB20 não. Você lava, troca óleo, filtro, tive alguns problemas, como vocês viram, e o multimídia que é o problema do carro, né? Tem sido o problema do carro, e ficar sem multimídia é ruim mesmo, ainda mais eu que rodo bastante, preciso do som para me comunicar, do Bluetooth e tal. Vamos ver se... Eu queria vender o HB20, vai vir um tracker aí, vai chegar em fevereiro, e eu queria vender o HB20, mas não sei, pessoal. Eu falo, puxa, talvez, acho que nunca mais eu vou achar um carro desse valor aqui, né, com tantos atributos, assim, dessa categoria, né? E o consumo, ó, vamos lá, vamos firmar, 4,9 km por litro de etanol, mas vocês têm que observar o que é, né? Onde eu estou, né? Completamente parado aqui, rumo a Paulista, em São Paulo, Avenida Paulista. Eu queria... o cara bateu no retrovisor do carro do lado. É o que mais acontece em São Paulo, ó, pessoal. Então, assim, eu queria mesmo uma opinião de quem trocou de carro, né? Quem tinha o HB20 2015, ou 2019 e tal, 2018, e trocou pelo Bagre e pela geração nova. E se realmente acham que fizeram um bom negócio, assim, do ponto de vista de carro. Mas sabe o que acontece muito, pessoal? Eu andei no Turbo, eu achei o carro sensacional, tal, mas quando eu pego esse aqui, eu sinto aquele refino melhor de suspensão, do jeito de dirigir, do conforto da direção, tal. Eu sinto um pouco melhor nesse. E eu também fico oscilando entre um carro e outro, então eu fico com uma sensibilidade maior para entender as diferenças entre eles, né? Às vezes quando você troca de carro, no primeiro momento você acha até estranho, mas aí você adapta as qualidades aos defeitos dele e não tem mais aquela referência do carro anterior, né? Não tem mais aquela referência do carro anterior. Então pode ser que seja assim, né? Que seja mais difícil. Quem não tem muito contato com o carro talvez não tenha essa visão, mesmo tendo trocado de uma geração para outra, né? Mas é impressionante como esse carro é gostoso. Ele é muito bom, qualquer dia eu pego algum inscrito aí do canal e Polícia reportada à frente. Pego algum inscrito do canal e falo: vamos dirigir os dois. Vamos andar os dois, vamos passar no paralelepípedo com os dois, passar em buraco, para você ver a diferença que é. E aí depois ainda fazer assim, dá uma volta com um, depois dá uma volta com outro, depois pega estrada com um, pega estrada com outro. Que seja um percurso pequenininho assim, mas só para vocês entenderem as diferenças que tem, assim. A mesma coisa eu sinto em relação a outros carros da categoria. Por exemplo, eu fiz o teste com o Cronos e eu tinha saído do Virtus, né? Eu tinha andado no HB20S, né? Eu tinha andado em vários carros diferentes ali, né? Quando eu peguei o Cronos, eu senti um downgrade de carro total, assim. Eu falei, nossa, o painel dele é muito bonito, esse câmbio mecânico aqui, ele é um câmbio meio bobo, né? Completamente bobo o câmbio. O motor ele só funciona em altas rotações, ele gira bastante, mas eu não vou ficar andando na cidade, você não vai ficar esticando até 5, 6 mil giros, então em baixas velocidades ele parecia
ali 1.0. E depois, quando o carro... Parecia até o motor 1.0 do Argo. Depois, quando passou de uns 4, 5 mil quilômetros, ele melhorou, mas eu não gostei do carro de uma forma geral em relação aos concorrentes, que eu acho muito superiores em conforto, em tudo, né? Só que aí vem uma questão importante, que foi logo depois que aconteceu. Enquanto os concorrentes estavam evoluindo e o Cronos estava um pouco parado no tempo e no espaço ali, apesar do design dele ser muito bonito, o preço dos demais começou a crescer absurdamente também, né? Começou a crescer muito e o preço do Cronos começou a estabilizar, que é o que acontece até hoje, né? Então, levando em consideração esses aspectos, aí beleza, né? Eu tô comprando um carro que tem equipamentos inferiores, mas ele tá num preço inferior também, né? Diferente do que, por exemplo, a gente vê no Corolla, que eu avaliei também essa questão, né, de falar, não, é muita qualidade construtiva, achei que fosse pegar um carro indestrutível mesmo, mas aí ele começou a apresentar um probleminha no freio, ele começou a apresentar problema para dar partida, então é um carro que apresentou os problemas como qualquer outro, então não posso falar sobre qualquer outro que tenha passado aqui no canal, né, que não tenha ido muito legal. Então, e aí, depois que eu terminei o teste, porque no dia que eu fiz o juízo final do Corolla, eu falei, não, pode ser um problema pontual dessa unidade. Aí depois eu comecei a ler os comentários dos vídeos anteriores, olhem lá pra vocês vão ver. Eles estão falando, o meu também apresenta isso, é porque você usa álcool demais. Mas espera aí, o carro foi feito para usar isso, o carro tem 10 mil quilômetros. Se fosse o consumo de álcool durante toda a vida dele e depois ele começasse a dar problema, é uma coisa, né? Agora o carro não tinha, quando eu peguei tinha 6 mil quilômetros, já estava apresentando problema, rodei até os 10 mil. E continuou apresentando o problema, né? Eu entreguei o carro com... não, acho que ele melhorou sozinho depois. Ele parou de fazer sozinho, voltou a funcionar o motor normalmente. Mas então não dá entendeu? Eu tento fazer o teste o mais condizente com a realidade. Imagina você aí, você compra um carro de 150, 160 mil reais ou 170 mil reais, um Corolla, e aí você para ele num lugar, se eu dar partida ele não pega. Né? Só para vocês entenderem um pouco da gravidade do assunto num carro que é considerado um dos carros mais robustos do mercado, né? Então a mesma coisa em relação à aquaplanagem. Ontem eu viajei com o HB20 Sport no mesmo trajeto, com a mesma intensidade de chuva, tinha muita água na pista, mas eu não sentia a mesma tendência à aquaplanagem que o Corolla tinha. Veja bem, são carros de categoria completamente distintas, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu falar que o carro tem mais tendência à aquaplanagem que o outro. Então, não estou comparando de categoria, só estou falando que ele tinha uma tendência realmente maior à aquaplanagem, né? Então, e aí o pessoal, não existe isso tal. Aí depois que eu fiz o vídeo lá pra frente, porque às vezes eu faço o vídeo uma semana antes, aí eu publico depois, vai olhar lá o comentário do cara que tem realmente o Corolla. Olha, eu também acho a mesma coisa, acho o perfil muito baixo, ele sofre com a aquaplanagem, a suspensão às vezes bate seca nos buracos, mas um pouquinho nos carros os carros que ele tinha anteriormente não batia seca nos mesmos buracos que ele passa perto da casa dele. Então você vai ver os comentários, você vê que não está muito distante da realidade, né? Não está muito distante da realidade, era o que acontecia com a maioria das pessoas. E também, para você começar a comentar sobre as coisas, você precisa ter tido contato com vários carros e não ter tido uma impressão do que os outros falaram, né? É importante que você tenha a sua impressão. Às vezes eu me surpreendo positivamente quando, por exemplo, eu vejo algum comentário assim, nossa, eu tinha um Cactus, igual eu lembrei do Cactus agora porque tem um aqui do lado. Eu tinha um Cactus e aí eu peguei eu peguei o T-Cross e o Cactus é melhor nisso, melhor naquilo. Às vezes o cara tem uma impressão que eu tive na época, mas que eu não consegui relatar no tempo do vídeo, né, no tempo da avaliação. E ao mesmo tempo, às vezes ele tem uma impressão que passou desapercebido por mim, mas eu falo, nossa, é verdade, o que o cara falou é verdade, o Cactus tem esse comportamento mesmo, eu lembro dele ter feito isso mesmo, mas eu não consigo relatar tudo que eu gostaria de passar no vídeo, ficaria muito, muito longo, né? Mas é bem interessante isso, e eu já vou partir para os próximos dias para encerrar a jornada com a HB20, para dar vazão para outros carros, tá? O HB20 Sport, na verdade, para não ficar justamente
parado aqui no final do ano com esses carros. O Renegade vai continuar até fevereiro, até vir o Tracker, mas o Tracker vai ser o carro de uso da família aí, junto com os outros carros, tá? Então é isso, pessoal. Eu tava a fim de comentar um pouco com vocês sobre essa rotina dos últimos vídeos aí. E esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou colocar um multimídia no HB20. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossos próximos capítulos. Fui!